Você está no canal Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico, artístico e literário. E hoje a gente vai trazer para cá, para o canal, mais uma das nossas pesquisas feitas na inteligência artificial do Google, o Gemini. Né? E a pergunta será a respeito da crítica que o escritor Nabokov fez em relação ao Dostoiévski. Uma crítica que foi construída numa obra de ensaios do Nabokov, Lições de Literatura Russa. E veja, para você que gosta, assim como eu gosto muito dos dois autores, tá? Não há por que não colher os frutos de uma crítica, na verdade, mesmo que às vezes a gente receba críticas, ou nós pessoalmente, ou pessoas que nós admiramos muito, né? É sempre interessante quando a gente vê diversidade, pluralidade de ideias, pessoas que têm perspectivas diferentes, isso tudo nos enriquece. Por isso que nós devemos fugir dessa tendência odierna de polarizar questões, de achar que um é inimigo do outro porque pensa diferente. Não podemos discordar com a maior elegância e, ao contrário, até ter uma enorme vontade, curiosidade de entender as maneiras diferentes possíveis de se enxergar uma mesma realidade. O Nabokov não foi o único a construir uma crítica ao Dostoiévski, que frise-se isso. Né? Muitos outros escritores também, ou críticos, né, fizeram suas críticas, algumas até mais ácidas e contundentes ao Dostoiévski. Em particular, o Nabokov tem uma obra que eu estou aqui para trazer ao canal, que é a Lolita, né, um clássico aí da literatura. E o contato que eu tive com essa obra até hoje, eu gostei muito. São basicamente 2 filmes e uma minissérie brasileira, né? Que tem, os 2 filmes são Lolita mesmo, né? O primeiro de Stanley Kubrick e o segundo do diretor Adrian Lyne, que até é interpretado pelo Jeremy Irons, né? Junto com a Melanie Griffith. Um filmaço, recomendo demais esse filme Lolita com o Jeremy Irons, excelente ator, né? Excelente atriz também, a Melanie Griffith. Um filme muito bom, muito bom. E a minissérie brasileira, que foi influenciada também pela obra do Nabokov, que é A Presença de Anitta, né? Também uma obra muito boa, muito boa. Vamos ver aqui qual foi exatamente como foi construída essa crítica, né, do Nabokov em relação à obra de Dostoiévski. A pergunta foi feita, né, ao Gemini, né, a crítica de Nabokov a Dostoiévski, né, em que consistia basicamente, né, essas argumentações. Aí a resposta do Gemini foi: a crítica de Nabokov a Dostoiévski, uma análise. Vladimir Nabokov, conhecido por sua escrita elegante e precisa, expressou uma crítica contundente ao trabalho de Fyodor Dostoiévski, um dos gigantes da literatura russa. Essa crítica, presente em seus ensaios, especialmente em Lições de Literatura Russa, gerou debates acalorados entre os críticos literários. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e clique em notificações. Aproveita e dá uma lidinha no campo de descrição desse vídeo aqui embaixo. Gratidão. Os principais pontos da crítica de Nabokov a Dostoiévski podem ser resumidos da seguinte forma: falta de estilo e estrutura. Nabokov considerava a prosa de Dostoiévski descuidada, com frases longas e complexas que, em sua opinião, prejudicavam a clareza e a beleza da linguagem. Ele criticava a falta de coesão e a estrutura narrativa fragmentada em muitas obras do autor russo. Personagens psicológicos. Enquanto muitos elogiam a profundidade psicológica dos personagens de Dostoiévski, o Nabokov argumentava que esses personagens eram mais caricaturas do que seres humanos complexos. Ele acreditava que a ênfase na psicologia doentia e nos aspectos patológicos da natureza humana em Dostoiévski era exagerada e por vezes superficial. Falta de realismo. Apesar de Dostoiévski ser frequentemente associado ao realismo, Nabokov argumentava que o autor russo não era um realista no sentido estrito da palavra. Ele criticava a tendência de Dostoiévski a exagerar os eventos e a criar situações melodramáticas inverossímeis. Temas moralistas e religiosos. Nabokov era um crítico ferrenho de qualquer tipo de moralismo ou mensagem moral explícita na natureza. Ele considerava que a insistência de Dostoiévski em temas religiosos e morais comprometia a qualidade artística de suas obras. É importante ressaltar que a crítica de Nabokov a Dostoiévski não significa que ele negasse completamente o valor do autor russo. Nabokov reconhecia a influência de Dostoiévski na literatura russa e mundial, mas argumentava que a obra do autor, né, era em muitos aspectos inferior à de outros escritores russos como Chekhov e Nikolai Gogol.
Por que a crítica de Nabokov gerou tanto debate? Subjetividade da crítica literária. A crítica literária é, em grande parte, subjetiva, né? Ou seja, cada um tem uma visão diferente do outro, né? O que um crítico considera um defeito, outro pode considerar uma virtude, né? Isso também é outra questão. Então, a subjetividade consiste justamente nisso. Diferentes abordagens estéticas. Nabokov e Dostoiévski representam abordagens estéticas muito diferentes. Enquanto Nabokov valorizava a beleza formal e a precisão da linguagem, Dostoiévski estava mais interessado em explorar as profundezas da alma humana e as questões existenciais. Você precisa conhecer a R4 Informática. Além de ser apoiador e entusiasta do nosso projeto, ela também é parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Nela, incluem-se ferramentas fundamentais como o armazenamento de dados na nuvem, agenda virtual, videoconferência, site e tudo mais que colocará sua iniciativa digital num outro patamar. Torne-se digitalmente mais leve, seguro e eficiente. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. R4 Informática, ligando você ao futuro digital. Legado de Dostoiévski. Dostoiévski é um dos escritores mais estudados e admirados da história. Qualquer crítica à sua obra, especialmente por um autor tão respeitado quanto Nabokov, inevitavelmente gera debates acalorados. Em resumo, a crítica de Nabokov a Dostoiévski é uma parte importante do debate sobre a obra do autor russo. Ela nos convida a olhar para a literatura com um olhar mais crítico e a questionar as nossas próprias interpretações. Então, sim, eu acho profundamente enriquecedor quando esse debate é conduzido de forma elegante, sem necessariamente enxergar qualquer crítica como uma forma de destruição, mas não como uma forma de enriquecimento, de trazer acrescer uma nova camada interpretativa ou uma visão que aponte que as pessoas, seres humanos, são diferentes, né? De fato, eu sou um profundo admirador da obra do Dostoiévski, mas não encaro de forma nenhuma isso aqui como uma visão destrutiva. Adoro também o Nabokov, então, enfim. De fato, devo reconhecer que se uma das críticas que me chama a atenção aqui eu já li em algum outro lugar que uma das críticas que constavam, né, nesses ensaios, né, do Nabokov dizia respeito à mudança do personagem evoluindo no tempo. O Nabokov gostava de personagens que pudessem sofrer influência e mudarem, né? E enquanto que o Dostoiévski, na visão do Nabokov, na visão dele, os personagens de Dostoiévski eram personagens fixos no tempo, né? Tinham uma mesma personalidade, o mesmo padrão de ser, o mesmo espírito, que quando começava a obra e quando terminava a obra. Não havia a mudança, a influência. Isso era uma construção crítica no Nabokov em relação ao Dostoiévski. Uma crítica que eu realmente acho interessante é essa questão do moralismo e do apelo religioso. De fato, devemos concordar, o Dostoiévski, boa parte da obra do Dostoiévski se calca numa espécie de crítica ao niilismo, né? De crítica à perda de antigas crenças metafísicas que permeavam o mundo, que ordenavam o mundo, né? A igreja ortodoxa na Rússia perdendo gradativamente a sua influência, né, sobre o inconsciente coletivo, vamos botar assim, né? As pessoas, uma vez que deixando de crer, pairava sempre a dúvida clássica na obra de Dostoiévski, né? Se não existe Deus, então tudo é permitido, né? Uma sugestão da própria Irmãos Karamazov, né? Você concorda que a cada dia as pessoas parecem mais aflitas, ansiosas, amargas e que se sentem vulneráveis e ameaçadas? E que cada vez mais sentimos a ira, a intolerância, a futilidade e até por vezes certa falta de gentileza no trato diário? Parece que vivemos num mundo repleto de tristeza, ressentimento, violência, guerras e falta de significado existencial. Você pode não acreditar, mas tudo isso é reflexo direto do crescente desprezo da sociedade para as artes, filosofia e literatura.
Pessoas que sabem impor limites ao mundo para se dedicar a essas paixões imateriais nem que por poucos momentos no dia, certamente conseguem não apenas se tornar mais cultas e interessantes, como também mais gentis, tolerantes, sofisticadas e felizes. É apostando nisso que a Amplo Espectro vem desenvolvendo seu projeto. A nossa missão é convidar cada vez mais pessoas para as delícias incomensuráveis oferecidas pela arte e pela literatura, tirando cada vez mais pessoas dessa vida de frustração, de neuroses, conflitos, depressão e ódios. Vamos fazer a vida valer a pena. É por isso que precisamos mais do que nunca do seu apoio. Se você compartilha conosco esse mesmo ideal, não deixe de apoiar financeiramente o nosso projeto. É graças a você, apoiador, que dispomos de recursos para viabilizar e alcançar cada vez mais pessoas. O link do nosso Apoia-se encontra-se no campo de descrição do vídeo. Junte-se a nós nessa nobre causa. Afinal, parodiando o grande literato, nós acreditamos que a beleza, e por que não a literatura, ainda salvará o mundo. Essa pergunta, por que ela me incomoda em alguma medida, né? Eu que tenho uma vocação menos religiosa, vamos dizer assim, menos moralista. Porque ela parte de uma presunção de que sem a religião o homem se perde. Isso para mim é uma presunção religiosa, puramente religiosa. Porque, veja, parece que eu não saio por aí matando as pessoas apenas porque temo um juízo final, apenas porque temo que possa acontecer com a minha alma. Não porque, ao contrário, de alguma forma eu tenho empatia pelo ser humano e veja que o ser humano por si mesmo não merece. Ou seja, a impressão que dá nesse tipo de visão é que se me fosse garantido metafisicamente que nada me aconteceria, que eu estaria no céu, no paraíso, eu poderia sair matando tranquilamente, né? Quando na verdade... eu pelo menos particularmente não vejo dessa forma a natureza humana. Eu acho que de uma maneira em geral, posso estar enganado, claro, né? É uma perspectiva subjetiva, mas de uma maneira em geral as pessoas não saem se matando por aí, não por medo do juízo final, medo do inferno, mas porque o próprio ato de matar é repugnante, né? Porque você percebe no outro ser humano alguém, um igual, né? E você pensa nas consequências malévolas para o outro e você sente aquilo para você, né? Isso se chama empatia. E a empatia ela é totalmente alheia a uma visão que me parece um pouco de barganha religiosa, né? De tipo, eu vou ser uma boa pessoa para poder ir para o céu. Isso parece um tanto quanto... até mesmo no sentido religioso é prejudicial à própria religião. Quer dizer, a própria religião se degrada a partir dessa visão de barganha de que o medo do inferno é o que nos conduz a ter uma boa postura. Então por isso que eu não gosto dessa pergunta tipicamente do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Porque ela induz que... O que não deixa de também, por outro lado, expressar uma realidade. De fato, para algumas pessoas, não todas, mas para algumas pessoas... o medo metafísico susteve, sobretudo, estruturas, organizações sociais, ordens sociais, né? Isso, de fato, devemos reconhecer, né? Uma vez que se perdeu o medo metafísico, o ordenamento social precisou sofrer uma série de alterações e o niilismo, na minha visão, produziu efeitos muito mais políticos do que morais, na minha visão. Por mais que tenha sofrido efeitos morais, mas que no meu intuito... A perda desses valores antigos acabou sendo benéfico para a sociedade, não maléfico, tal qual propõe o Dostoiévski. Então, aí vem talvez um pouco da minha divergência em relação à tentativa dostoiévskiana de proteger os antigos valores. Mas, acho essa discussão, veja, uma perspectiva minha, eu acho essa discussão maravilhosa. Eu acho maravilhoso que exista o Dostoiévski, e acho maravilhoso que existam os críticos do Dostoiévski, e que existam, inclusive, filósofos que flertam aí com um diálogo, fazem um diálogo, uma intertextualidade, né, com o Dostoiévski, tal qual faz o Nietzsche, né? O Nietzsche é alguém que certamente você lê, e ali você tem a visão do niilismo em relação aos antigos valores, e o Dostoiévski, ao contrário, a visão idealista dos antigos valores em relação ao niilismo. Então, nesse sentido, é fantástico que exista essa discussão. Isso enriquece muito a literatura e a filosofia. Gente, não vou me alongar muito mais, agradecer muito a você que participa aqui do canal, curte os vídeos, compartilha, comenta para dar engajamento e para você que me segue no Instagram, que participa do grupo Coisas Boas da Vida. Deixar aqui um e-card para você, as obras que nós temos já analisadas aqui de resenha de Dostoiévski,
futuramente de Nabokov, né? E até do Nietzsche, né? E agradecer muito também, sobretudo, as pessoas que viabilizam o canal aqui por meio de contribuições, seja por meio de Pix, avulsa ou de forma continuada pelo Apoia-se. Links estão no campo de descrição, não deixe de ver. E se puder, apoie o canal, porque a gente faz de coração, mas de fato isso toma tempo e também recursos. E sem isso a gente realmente não tem viabilidade de dar continuidade ao canal. Mas agradecer muito, em especial a R4 Informática, que vem nos propiciando aí ter mais recursos para, inclusive, divulgar mais o canal, né? Expandir para novos horizontes e ser mais conhecido. Muito obrigado aí para a R4 Informática, que implementa o Google Workspace, é uma parceira do Google e que certamente merece aí que você conheça o conjunto portfólio de serviços que eles oferecem para você que tem conteúdo digital para organizar, enfim, e que depende aí de eficiência e de segurança desse tipo de procedimento. Gente, não me alongando muito mais, desejar um forte abraço, até o próximo vídeo. Esse é o nosso canal de literatura, arte e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo, se inscreva e deixe seu comentário para ajudar o canal. Aproveite para se unir a nós nas demais redes. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados de arte e cultura. Você vai adorar! No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que ajudam financeiramente o projeto. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram se encontram no campo de descrição do vídeo. Além disso, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Coisas Boas da Vida e o Tube Cult, o seu canal de cinema e música. Por fim, não deixe de assistir os vídeos antigos do Amplo Espectro. Nosso conteúdo é atemporal e pode ser assistido por você em qualquer ordem, a qualquer tempo. Veja nossas playlists ou entre na sugestão de próximo vídeo oferecido pelo canal ao término de cada exibição. Obrigado por ter assistido até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.